Os negócios. Dá só esse tempinho de vocês pegarem os livros. Vamos poder agora? Você consegue ouvir agora, Cauê? Você consegue ouvir agora? Eu consigo. Deixa eu ouvir. Eu não mudo todo. Agora deixa eu ver se vai acontecer. Calma. Tá bom dia, você tá me ouvindo? Aí você sabe ativar e desativar a câmera. Se quiser que pareça a sua carinha, é só pagar lá. Vamos lá pra ver se vocês estão te ouvindo? Você está me ouvindo? Eu tô. Sim. Vou começar falando, ok? Sim. Renan, tô com saudade. Ô, Renan, tô com saudade. Pessoal, então, vamos lá. Na página 94, a gente vai começar a aprender um pouco sobre o que é fonema e o que é letra, ok? Então, ele vai apresentando um pouco isso. Em suma, a gente tem que entender que fonema é som, né? Então, toda letra ela tem um som. Quando eu falo para você, por exemplo, A, você imagina a letra A. Essa imaginação é a grafia, que é o que a gente chama de letra. Mas o som é fonema, tá? Então, eu queria trazer para vocês esse vídeo, né? Da gente aqui se interagindo para entender um pouquinho, então, antes de vocês começarem a fazer esse exercício, tá? A diferença entre fonema e letra, ok? Tá? Então, quando vocês forem desenvolvendo, vocês vão ver que eles vão perguntando no exercício quantas letras e quantos fonemas tem, porque uma coisa é diferente da outra, tá? Então, já no início, ele vai colocar pra gente, ó, o exemplo de bota e nota. Olha que interessante essa palavra. Uma primeira letra mudada já tem todo o seu sentido, né? Tanto do significante quanto do som da palavra, ó. Nota, né? Aqui no caso, bota. Então, é isso que vocês têm que entender. Cada letrinha, ela tem o seu som, tá? Então, para a gente entender esse conteúdo, a gente tem que se desprender um pouco da sílaba, tá? E entender que a gente não vai mais fazer aquela leitura silábica, bota, mas sim individual. B, O, T, A. É um pouco complexo, mas quem já vem com Castelo sabe desse método fônico, tá? Então, para vocês entenderem um pouquinho aqui o sonzinho das letras e das palavras. Vocês estão me entendendo? Quero devolutivas. Pro, eu deixei todo mundo no mudo enquanto você explicava. Eu vou tirar vocês do mudo, então, tá bom, para vocês responderem, tá bom? Mas cuidado com o barulho em volta, senão a gente não escuta a professora, tá bom? Então, eu vou quando vocês estão vendo, vocês conseguem ver que vocês tá mudo de vocês? Está o microfone fechado? Quando vocês quiserem falar, abre o microfone, pode ser? Pode ser? Faz assim? Então tá bom. Pro, você faz de novo que eu acho que entrou mais um pessoalzinho, tá bom? Ah, tá bom. Então, na página 94, né, nós estamos entendendo aqui o que é fonema e o que é letra. E aí eu tenho falado para a turma aí, então, fonema é o som de cada letra, não é da sílaba junto. É a gente entender que cada letra tem o seu som. E a letra é a grafia, ou seja, a escrita, o desenho dessa letra. Então, quando a gente está falando, mesmo que a gente é alfabetizado pela sílaba, a gente ouve o som de cada um, né? Então, quando eu falo mesa, ó, é o M, o E, o S, no caso, com som de Z, e o A, tá? Então, no decorrer do livro, ele vai estar trazendo isso, a brincadeira das palavras, mudando o som e as letras,
tá? E aí, gente, eu peço atenção, se vocês estiverem aí com o livro, né, que eu pedi que seria interessante vocês estarem, se não, vão anotando em algum lugar para depois vocês fazerem isso no livro de vocês. Na página 95, ó, esse quadro aqui é muito importante, tá? Faz uma setinha, coloca um colorido em volta, porque essa parte aqui você vai ter que memorizar, tá? Não tem outra saída para esse conteúdo, ok? Então, quando eu estou aprendendo fonemas e letras, eu preciso entender o que é encontro consonantal, o que é o dígrafo, né? Então, aqui ele vai trazer que o dígrafo tem o consonantal, que são com as consoantes, e o dígrafo vocálico, que são com as vocais, tá? Então, vocês pegam o livro, essa parte é muito importante de vocês estarem relendo quando estiverem fazendo os exercícios, tá bom? Em resumo, encontro consonantal é o encontro de duas consoantes, mas cada um tem o seu som, tá? Então, por exemplo, quando eu falo para você aqui, prata, ó, olha a minha boca, prata, eu faço o som do P e faço o som do R. Ninguém perdeu o som, ó. Prata. Até porque se eu não ouvisse o R, ia ficar pata, né? Ou se eu não ouvisse o P, ia ficar rata. Então, percebe que na palavra prata, eu ouço P e eu ouço R, tá? Então, quando eu ouço os dois, é encontro consonantal. Já dígrafo, que é essa parte que eu falei para vocês grifarem, que é muito importante, é quando eu tenho duas letrinhas com um som só. Então, por exemplo, quando eu uso o C e o H, né? Ele tem som de X. Então, olha só, são duas letrinhas para um som só. Então, quando eu falo a palavra chapéu, pode ver até na minha pronúncia, ó, chapéu. Apesar de saber que escreve com CH, eu só ouço e só faço o movimento da minha boca para uma letra, para um som, né? Que é o X. Então, nesse caso, CH, em todas as palavras, ele vai ter som de X. Então, ele vai ser considerado um dígrafo. Isso é muito importante. Por quê, gente? Quando eu tiver uma palavra e eu reconhecer, por isso que eu estou falando que essa parte vocês vão ter que memorizar, reler a cada exercício, porque quando eu reconheço que eu tenho um dígrafo na minha palavra, eu sei que ao invés de dois, eu tenho um som só, tá? Então, eu vou fazer com vocês aqui um exercício da página, deixa eu ver aqui, o exercício 5 da página 97. Ele dá a palavra, a primeira palavra que ele dá é charmosa, tá? Pro. Então, né? Professora, aumenta um pouquinho o seu som, vê se dá para aumentar o seu som. Tá, só um minutinho. Já consta no máximo aqui. Tá bom, Bro, obrigada. Pode continuar. Nada. Então, charmosa, a parte de letra é muito fácil. Sempre eu vou contar a quantidade de letras. Então, eu venho aqui na minha palavra, essa parte não tem segredo durante todo o exercício. Eu venho na palavra e conto. Charmosa. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Em charmosa, eu tenho 8 letras. E aí, o próximo passo vai ser o quê? Eu reconhecer, né? Identificar se tem algum dígrafo, que é aquela página que eu falei para vocês marcarem, que era muito importante para memorizar. Lá naquela página, a gente aprende que CH, que foi o mesmo exemplo que eu usei para chapéu, ele é um dígrafo, ou seja, ele conta um som só. Então, nesse caso da palavra charmosa, ela tem 8 letras, porém ela só tem 7 fonemas, ou seja, 7 sons, tá bom? Então, é sempre assim, na maioria das vezes, a quantidade de letra vai ser a mesma de fonema, exceto se tiver dígrafo, ok? Então, vai entrar até um pouquinho de matemática, porque se tiver dígrafo, eu subtraio essa quantidade. Então, por exemplo, a palavra dedo.
se eu for lá naquela página que tem a minha lista de dígrafos, eu vou ver que nessa palavra em específico, dedo, não tem nenhum dígrafo. Se não tem nenhum dígrafo, então dedo eu tenho 4 letras e 4 fonemas, tá bom? Sempre vai ser a mesma quantidade, porque eu ouço todas as palavras. Mas, por exemplo, na palavra cachorro, se eu for lá de novo, naquela página que tem os dígrafos, eu vou ver que CH é dígrafo e RR também é dígrafo. Então, nesse caso da palavra cachorro, eu vou contar as letras de cachorro e vou subtrair 2, tá bom? Então, na hora que vocês forem fazendo os exercícios, vocês vão ver isso. Conta a quantidade de letra e subtrai 2. Então, por exemplo, aqui, ó. Cachorro, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras, ok? Essa parte todo mundo, né, consegue entender. E aí eu identifiquei aqui já, ó, que de acordo com aquela minha lista de dígrafo, eu tenho 2 dígrafos nessa palavra. Logo, eu vou fazer 8 menos 2, que vão ser 6, né? Então, eu tenho 6 fonemas. Ok? Então, na palavra cachorro, eu tenho 8 letras e 6 fonemas. Conforme vocês forem fazendo o exercício, podem me chamar no WhatsApp, tá? Se tiverem dúvida, a gente faz uma videochamada ou eu vou respondendo em áudio, sem problema. Vocês vão ver que vai ser bem tranquilo essa questão, tá? Sempre contando as letrinhas. Se você identificar o dígrafo que está lá na página 95, você já vai subtrair a quantidade de dígrafo nessa palavra, tá? A parte mais importante desse exercício, então, tá aqui, nessa página aqui, que você precisa identificar, tá? Lembrando que se tiver encontro consonantal, eu conto igual a quantidade de letra. Então, na palavra prato, como eu já tinha falado na prata, né? Eu tenho a mesma quantidade de fonema, é a mesma quantidade de letra, tá ok? Eu acho que é isso. Então, o exercício de hoje, ele vai da página 94 à página 97. Faça o exercício hoje e vão me mandando foto e a gente vai trocando essa figurinha, conversando para ver se vocês foram entendendo, tá? Poucos alunos do 6º ano têm me procurado e me mandado foto, então peço que, especificamente na atividade de hoje, que todos, ao fazerem aí, então, no decorrer que tiver terminado o exercício, envie no meu WhatsApp para a gente estar dando uma olhada e qual questão você teve mais dúvida, e aí eu posso particularmente estar falando com cada um e tirando as dúvidas, tá bom? Eu acho que por hoje é isso. Pro, vou liberar o som deles para eles poderem falar, tá bom? Ok. Alguma dúvida, pessoal? Não. Só Alguma eu. dúvida? Não. A gente tem que ir separando. A gente tem que ir separando as letras ou só pegar a que é mais forte? Vai separando todas as letras para contar a quantidade de letra e o sonzinho de cada letra, tá? Tá. Então, combinado? Faça os exercícios e me envie as fotos, os áudios com as dúvidas, tá bom? Tá bom. Combinado? Combinado. Tá bom, então eu sou ansiosa esperando aí a foto dos exercícios de vocês, tá bom? Tá bom. Tá bom, então. Beijo. Peraí que a coordenadora Luísa vai falar. Tá bom. Pessoal, esse foi um teste, né? Nós vamos fazer mais aulas aí usando outras ferramentas. Você me ligou e te fazer um pedido? A Agnes me mandou um e-mail. Pode falar, Lu. Ela saiu de licença. Nós estamos vendo formas, novas ferramentas para estar em contato com vocês, para que vocês tenham acesso, né? Cada vez mais aí acesso com os professores, tá bom? A live foi uma tentativa aí. Eu não sei onde, eu só vou. Encontrar, né? Com as ferramentas que a gente tem disponível. E aí,
se Ela me verem, mandou acho que só 3 e-mails. cuidado com os comentários, nada de tá bom? Que seja um momento aí, um tempo produtivo para todo mundo. Esses encontros aí, nós vamos tentando cada vez mais novas ferramentas, tá bom? Entrem em contato com os professores, né? Tirem as dúvidas, tá bom? Não fica com dúvida guardada aí em casa, não. Entre em contato, vocês têm o WhatsApp deles. Tirem todas as dúvidas, estejam sempre em comunicação, tá bom? É isso. Alguma coisa, professora? Pessoal, sobre história, a gente vai ver se vai ser no YouTube. Se não for no YouTube, a gente avisa vocês, tá bom? Se não der certo a live, tá bom? Lá no YouTube, aí a gente, qualquer coisa, tenta o Zoom. É isso, Bruna? Isso, mas acho que vamos ver, a gente avisa vocês, tá bom? Tá, a aula de história vai ser agora. Agora a gente tem que ir direto para a aula de história. Daqui 10 minutos, daqui a 10 minutos. Então a gente já entra no site, lá no Já YouTube. já a gente libera e eu te aviso, tá bom? Tá bom. Eu vou estar esperando lá no grupo. Tá bom. Pro, Não, saiu um pouco. Oi, tudo certo? tudo certo, então. Beijinhos, pessoal. Obrigada. Beijo, Tchau. tchau.